Hoje eu estava aqui preparando algumas meditações e eu fui tomado por alguns pensamentos que me incomodaram muito e decidi fazer a gravação desse vídeo. Se porventura houvera ruídos ao longo da mensagem, é porque nós estamos fazendo instalação de painéis solares aqui no Recanto das Estações e o pessoal está andando no telhado. Então, alguns ruídos podem incomodar. Mas sabe, eu fiquei pensando a respeito dos coaches cristãos. Mais precisamente, um jovem chamado Pablo, que tem feito muito sucesso na internet, é aspirante a futuro candidato a presidente do nosso país, inclusive. E alguns vídeos têm viralizado, percorrido a internet, entre eles ele falando sobre prosperidade, sobre a vida cristã, sobre jejum, sobre casamento, tentando fazer paralítico andar. O negócio é sério. E de repente eu me preocupei com o seguinte: quando nós olhamos um absurdo de uma pessoa que fala que é mais sábio do que Salomão, ele disse ser mais sábio do que Salomão. E como que ele mediu a sabedoria dele com a de Salomão? Primeiro, no número de livros escritos. Diz ele que Salomão escreveu menos de meia dúzia de livros. Ele escreveu mais de 40. Certo. Então ele julga a sabedoria pelo muito falar. Em seguida ele fala que ele foi mais rico, que ele é mais rico do que o homem mais rico da Bíblia. Então a Bíblia, quando descreve Salomão como tendo sido o homem mais rico da Bíblia, ele coloca a Bíblia na condição de mentirosa e ele diz ser mais rico do que Salomão, porque Salomão não teve nenhum jatinho. E ele tem jatinho, ele tem helicóptero e tudo mais. E aí, diante de dezenas de absurdos que a gente escuta, a minha indagação é: peraí, e há espaço para esse tipo de personagem dentro do meio cristão? Existe espaço? Porque uma coisa é aparecer tudo quanto é tipo de louco no meio cristão ou em qualquer outra religião. Tudo bem, os loucos podem aparecer, mas eles ganharem espaço, eles conseguirem seguidores, adeptos, será que dentro do meio cristão existe realmente tantas pessoas que almejam por um revolucionário assim? Porque a mensagem que se passa é basicamente essa. Porque quando alguém se levanta no meio cristão e despreza a própria Bíblia, você já deveria ficar atento. Quando ele começa a dizer coisas se assemelhando ao nosso Salvador, já era para ter desligado o microfone dele. Mas de repente ele, na ousadia, ele tenta remodelar o cristianismo. Ele tenta trazer novos conceitos. Ele despreza personagens que a Bíblia exalta. E há pessoas que ainda seguem esse homem. A minha indagação é: existe espaço para isso dentro do cristianismo? Se a gente parar e olhar para o cristianismo quanto religião, cristianismo enquanto religião, que aí você vai englobar catolicismo, protestantes, evangélicos, pentecostais, né, e tantos outros. Eu diria que cabe. Sabe por quê? Porque, de uma certa forma, o cristianismo, nesse molde religioso, ele sempre pregou prosperidade, ele sempre pregou novidade de vida, ele sempre pregou felicidade.
Então se aparece um homem e fala assim, ei, eu sou mais sábio do que Salomão, eu sou mais rico do que Salomão, eu sou mais poderoso do que um, do que o outro, e eu sou o rei. Peraí, de uma certa forma, dentro desse cristianismo religioso, sim, sempre houve lugar. E sempre houve Pablos, Joãos e tantos outros que se levantaram, colocando pessoas para segui-lo, afirmando que, olha só para mim, eu alcancei aquilo que a Bíblia promete, eu alcancei vigor físico, eu alcancei riqueza, eu alcancei sabedoria, eu alcancei, então me seguem. E aí a ideia do Pablo de hoje não é muito diferente daquilo que nós já vimos centenas de vezes ao longo da história. Homens que se levantam dizendo ter encontrado finalmente o segredo, o caminho, que a vida dele é o testemunho de tudo isso e normalmente se resume em riqueza. Você nunca viu um desse falando assim, gente, eu sou pobre lascado e eu descobri a felicidade. Você nunca viu. É o cara que chega de Ferrari, é o cara que tem jatinho, que tem fazenda, isso e aquilo. E as igrejas evangélicas hoje, na maioria, os seus líderes mais influentes são esses e moram no exterior, moram nos Estados Unidos, moram em ilhas. E são essas as pessoas que falam assim, eu achei, ó, tá aqui. A felicidade cristã tá em viver como eu vivo, porque eu descobri a felicidade cristã. Sou um bom cristão, sou rico, sou abastado, não me tenho falta de nada. Aí eu até lembro, né, do que o livro do Apocalipse fala, mal sabe que tu é um pobre, miserável, cego e nu. Mas enfim, mas sempre existiu. Se você olhar para a história dentro do cristianismo, você vai ver que sempre surgiram Pablos ao longo da história, mostrando, olha aqui, eu descobri o caminho, eu decifrei a Bíblia, eu descobri aqui um segredo maravilhoso e olha só como eu sou maravilhoso, sou lindo, sou perfeito, sou isso, aquilo. Sempre existiu. Agora, na era da internet, na soberba da qual nós temos visto realmente, nós temos um que é precursor. E isso é preocupante dentro do cristianismo. Porque nós temos uma soberba associada a Cristo e a sucesso que é, no mínimo, aterrorizante. Este homem que falou que hoje é mais sábio do que Salomão, e que é mais rico do que Salomão, e que é o melhor dos melhores, com muito mais honra do que o rei Davi, que emprega muito mais funcionários do que qualquer outro rei de Israel, e que isso e aquilo. Enfim, este homem superdotado, que é bom em tudo que faz, enfim, ele só não sabe que o próprio rei Salomão escreveu algo sobre ele e sobre pessoas que se encaixam no mesmo perfil. Lá em Provérbio 18, a partir do verso 10, ele escreveu bem assim: a torre forte é o nome do Senhor, e para ela corre o justo e fica seguro. Os bens do rico são a sua cidade fortificada e são como uma muralha na sua imaginação. Antes da queda, eleva-se o coração do homem, mas a humildade precede a honra. E responder antes de ouvir é insensatez e vergonha. Se você não sabe quem seria esse tal Pablo que está revolucionando o mundo cristão, isso daqui é o resumo dele. Na cabeça dele, ele colocou a riqueza dele como uma muralha. Ele fala em vídeos que na casa dele ele tem arma, que bandido nenhum entra ali dentro,
que os bens dele garante qualidade de vida para ele, para os filhos, etc e tal. Se você quiser comer com ele, você paga. Você paga para comer com ele. E ele ainda fala mais, se não quiser pagar para comer com ele, que pague para comer com o mendigo. Exato. Ele cobra para você respirar o ar do mesmo ambiente aonde ele respira. Ele ainda não conseguiu fazer paralítico andar, mas ele já tentou. Ele já tentou. Passou, né, essa insensatez e essa vergonha que Salomão falou aqui. Mas provavelmente ele achou uma forma de distorcer aquilo e falar que a culpa foi do paralítico. A culpa foi do paralítico. Fato é que, quando eu olho para esse perfil de loucos, insensatos, soberbos, a Bíblia já falava que tinha espaço para ele. Agora eu me preocupo com aqueles que seguem, aqueles que param para ouvir, aqueles que cobiçam a riqueza que ele apresenta. Com esses eu me preocupo. Porque hoje o mundo está carente de Cristo. Só que o problema é que muitos se levantam ofertando Cristo para as pessoas de uma maneira totalmente distorcida. Quando Cristo te oferece a paz, ele não oferece riqueza para você. Quando Cristo te oferece a paz, ele não diz que você não terá aflições. Quando Cristo te oferece a paz, ele não garante para você que você nunca mais passará por dificuldades. E de repente o que se pregam por aí é justamente o oposto disso. Ser cristão nunca foi sinônimo de ser soberbo, de ser ignorante, de ser arrogante. Eu vejo na história deste homem que tem se levantado o seguinte. Eu me recordo de ter feito faculdade quando a internet era mato de desenvolvimento e análise de sistemas, quando literalmente era tudo mato. E eu vi essa questão dos marketing digitais acontecerem. E em um determinado momento chegou-se à conclusão que para vender cursos ou qualquer outra coisa na internet, você precisava apresentar autoridade. Você tinha que ser autoridade, você tinha que ser uma boa referência. E esse princípio tomou conta da cabeça desse homem que hoje nós conhecemos. Porque ele misturou um personagem para vender e-books, como era no início da carreira dele, vender cursos de investimento, como era no início da carreira dele, para vender de tudo. Então hoje ele fala de engenharia, ele fala de vida fitness, ele fala de espiritualidade, só que da vida fitness dele, de repente tem funcionários morrendo, como aconteceu já. De repente ele fala de aventura só para montanha, se perde, quase mata um grupo, necessário vir bombeiros e resgatar. De repente ele se enfia no meio religioso e levanta pessoas para tentar fazer cadeirante andar e passa vergonha. Entende? E aí nós precisamos saber separar, porque existe um personagem que está iludindo muitas pessoas. Outras apenas utilizam para dar risada. Simples assim. É de escárnio. E o cristão nunca foi escárnio desse tipo. Nunca Cristo requereu isso de ninguém. Mas de repente esse cidadão, esse personagem ingressou por esse caminho. O que nós, enquanto cristão, precisamos ver? Que esse personagem, essa figura, esse papel que ele quer desempenhar, na vida do cristão já tem um que desempenha, que é Cristo. Não existe espaço para um novo Cristo. Esse papel que hoje Pablo tenta ocupar já foi ocupado desde antes da fundação do mundo. Então não existe outro papel disponível para Cristo. Nós já temos um Cristo. Agora nós temos que ver o indivíduo, o homem por trás desse personagem que um dia teve um sonho, um desejo de ganhar dinheiro e que se corrompeu nisso tudo.
que deixou que isso tomasse conta da sua vida, que fez com que ele de fato sucumbisse e, gente, sinceramente, deve ter se tornado um homem insuportável. Tudo é dinheiro, tudo é preocupação, tudo é chave de não sei o quê, o cadeado de não sei o quê, o código de não sei o quê, e tempo é dinheiro, time is money e tal. E nós precisamos ter misericórdia. Agora, não se deixe enganar. Cristo não prometeu que haveria novos Cristos, não para nos conduzir à verdade, mas novos Cristos se levantariam para nos levar ao engano. Então não se deixe enganar. Sonde muito bem aqueles que se apresentam falar de Cristo. Olhe se os frutos da vida daquela pessoa, porque frutos todos nós temos. Todos nós temos frutos na nossa vida. Só que não é pelo simples fato de terem frutos que vêm de Deus. Tem que verificar se são os frutos que Deus requer. Riqueza, prosperidade, ganância, ostentação, soberba, isso são frutos, mas não são frutos da vida de um cristão. Então que nós possamos examinar bem, para que a gente não seja enganados. Que Deus os abençoe, conceda a vocês um bom restante de dia e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais.